Gradientes e reta tangente à curva de nível. Se uma função diferenciável f de x, y tiver um valor constante c ao longo de uma curva lisa dada por r de g de ti mais h de tj, nesse caso ele está fazendo da curva uma curva de nível de f, né? Porque ela tem um valor constante c, então ela é uma curva de nível. Então, f de g de t, h de t é igual a c, curva de nível. Derivar ambos os lados dessa equação em relação a t leva às equações. Então, eu vou derivar, eu tenho essa equação e vou derivar esse lado desse lado. Então, vai ficar derivado em relação a t de f de g de t, h de t, é igual a derivado de dt de c, da constante. Derivada de constante, nós já sabemos que é zero. Então, vai ficar... Aqui nós vamos usar a regra da cadeia, né? Então vai ficar derivada parcial de f em relação a x, dg dt, mais derivada parcial de f em relação a y, dh dt, igual a zero. Eu posso escrever essa soma dessa forma também, que é derivada parcial de f em relação a xi, mais derivada parcial de f em relação a yj, vezes dg dt mais dh dt, j. Nós sabemos que isso aqui é o gradiente, né? Isso aqui é o gradiente de f, isso aqui é dr dt, derivada de r em relação a t, ou seja, é um vetor. A equação 5 diz que o gradiente de f é normal ao vetor tangente dr dt, portanto, é normal à curva. Por que nós sabemos que é normal? Porque um vezes o outro dá zero. Quando dois vetores são multiplicados e o resultado é zero, os dois vetores são normais, ou seja, são ortogonais. Então, nós podemos ver que em todo ponto x, de coordenada x0, y0, no domínio de uma função diferenciável f de x, y, o gradiente de f é normal à curva de nível por x0, y0. Então, cadê? x0, y0. Tá? Então, aqui tem a curva de nível, o vetor gradiente sempre vai ser normal a essa curva, nesse ponto. Essa observação nos permite encontrar equações para as retas tangentes às curvas de nível, né? Elas são as retas normais aos gradientes. A reta que passa por um ponto P0 de coordenadas x0, y0, normal a um vetor n de componentes AI mais BJ, tem equação. Então, é A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, igual a zero. Olha, se n é o gradiente, né, então o gradiente de f no ponto x0, y0 é igual a derivada de f, derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, i, mais a gradiente, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, vezes j. A equação torna-se, então, essa equação aqui, ó, torna-se, então, derivada parcial de f em relação a x, que multiplica x menos x0, mais derivada parcial de f em relação a y, que multiplica y menos y0, igual a 6. Tá? Aqui podemos encontrar a tangente à elipse, aqui desse exemplo. Tá? Aqui nós temos a elipse e queremos encontrar a tangente a essa elipse. Né? Ora, encontrando a reta tangente a uma elipse. Né? Encontre uma equação para a tangente à elipse. Então, a elipse é dada por x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado igual a 2. Tá? Nós vamos tratar essa elipse como uma curva de nível. Tá? A elipse é uma curva de nível da função de f de x, y igual a x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado. Só que como que ela virou curva de nível? Coloquei o 2, igualei essa equação a 2, aqui. Igualei a equação a 2, então virou uma curva de nível daquela função. Aí nós podemos usar, então, né? Podemos calcular o gradiente, né? Ele pediu para calcular aqui no ponto de coordenadas menos 2 e 1. Então vamos lá. O gradiente vai ser o quê? Derivada parcial em relação a x, 2x sobre 4, x sobre 2. E derivada parcial em relação a y, 2yj. Tá. No ponto menos 2 e 1, então vou colocar menos 2 no lugar do x, vai ficar menos i. Vou colocar 1 no lugar do y, 2j. Então o gradiente nesse ponto é dado por menos i mais j. A reta ela é dada por quê? Lembrando que a fórmula é derivada parcial em relação a f. Derivada parcial em relação a f
é 2 é x sobre 2, e no ponto menos 2, x vai menos 2, então vai ficar menos 2 sobre 2, menos 1, que multiplica x menos x0. x0 é menos 2. Então, x menos menos 2, x mais 2. Mais a derivada parcial em relação a y. Derivada parcial em relação a y é 2y, no ponto 1 é 2. Vezes y menos y0. Meu y0 é 1, y menos 1 igual a 0. Abrindo, né, então ficou x menos 2y igual a menos 4. Pronto, encontramos a equação, a equação da reta tangente da elipse no ponto menos 2 e 1.